Você já teve alguma dúvida sobre óxido-redução? Você se confundiu o que era oxidação e o que era redução? Então me acompanhe aqui, hoje nós vamos desvendar. Fala turma, tudo bem? Hoje nós vamos ver como é que funciona a reação de oxidação, a reação de redução e vamos compreender as duas juntas, beleza? Me ajuda então. O foco da nossa aula é reação química de óxido-redução, também chamada de reação redox. Reação química de óxido-redução ou reação redox é uma reação química em que ocorre transferência de elétrons entre espécies químicas nos reagentes. Então, algum átomo de algum dos reagentes vai perder elétrons. Outro átomo do reagente também vai ter que receber elétrons. Nesse processo de transferência de elétrons é que é possível resultar a formação dos produtos. Então me acompanhe aqui. Reações de óxido-redução são reações químicas que ocorrem por meio da transferência de elétrons. E essa transferência ocorre entre átomos ou íons das espécies das substâncias reagentes, das espécies químicas dos reagentes. No meio do processo, a gente tem que compreender que existe a meia reação ou semi-reação de oxidação e a meia reação ou semi-reação de redução. Esse quadro aqui resume as características principais desses dois processos. Então, nós vamos identificar a semi-reação, vamos entender a definição dela, a consequência, o elemento químico que está envolvido no processo e o nome da espécie química que contém este elemento químico. Vamos ver? Rapidinho. A primeira semi-reação é conhecida pelo nome de oxidação. Qual é a definição de oxidar? Dação. Oxidação refere-se à perda do elétron. Então, toda vez que tem um átomo ou um íon de uma certa espécie química perdendo elétrons, isso é característica de uma oxidação. E qual seria a consequência desta perda de elétrons? A consequência da perda de elétrons é o aumento do NOx. Só relembrando, NOx é a carga elétrica, que pode ser real ou pode ser aparente, caso todas as ligações daquele átomo fossem quebradas. Isto é o NOx. Então, oxidação é a perda de elétrons, que tem como consequência o aumento do NOx. Uma das espécies químicas tem que ter um elemento químico que perde os elétrons, ou seja, o elemento químico foi oxidado nessa meia reação, nessa semi-reação, e a espécie química que contém este elemento químico é classificada como agente redutor. Agora pensa comigo, a espécie química que tem um elemento que sofreu oxidação, ela é classificada como agente redutor? Por quê? Porque essa espécie química provoca a redução de outra espécie química, outra semi-reação. É a semi-reação de redução. Te lembra? Receber. A reação de redução é definida como ganho de elétrons. Legal? Então, quando tem redução, ocorre recebimento de elétrons. A consequência do ganho de elétrons é a diminuição do NOx. Então, tem que ter um átomo ou um íon que é o elemento químico que foi reduzido, ou seja, é o elemento químico que recebe o elétron. Nesse caso, a espécie química que contém o elemento que foi reduzido vai ser classificada como agente oxidante. Por quê? Porque essa espécie química que sofreu a redução e que é classificada como agente oxidante, essa espécie química provoca a oxidação de outra espécie. Então vamos ver, fechando, quais são as duas semi-reações do processo de óxido-redução. Semi-reação de oxidação, semi-reação de redução. O que é oxidação? Perda de elétrons. O que é redução? É o ganho de elétrons. Qual a consequência da oxidação? Qual a consequência da perda de elétrons? Aumento do NOx. Qual a consequência do ganho de elétrons? Qual a consequência da redução? É a diminuição do NOx. Então, tem um elemento químico que foi oxidado no processo de oxidação e um outro elemento que foi reduzido no processo de redução. A espécie química que sofre oxidação é classificada como agente redutor porque provoca a redução de outra espécie química. A espécie química que sofreu redução é classificada como agente oxidante porque provoca a redução, quando provoca a oxidação de outra espécie química. Fechou? Daqui a pouquinho nós vamos ver alguns exemplos para fechar, para concluir esse raciocínio de óxido-redução. Só um instante.
Agora nós vamos ver um exemplo de uma reação química de óxido-redução que está representada por uma equação química já balanceada. Neste momento nós vamos precisar identificar a espécie química que sofreu oxidação e a espécie química que sofreu redução. E essa identificação ocorre por meio do cálculo dos valores de NOx. Vamos ver? Nesse caso, nós temos um exemplo de reação de óxido-redução. Para identificar muito diretamente que é uma reação de óxido-redução, antes mesmo de calcular o valor do NOx de cada elemento químico, você procura uma substância simples. Nós temos uma substância simples envolvida. E a substância é o cobre metálico que está no reagente. No produto, o cobre não é mais uma substância simples. Portanto, houve com certeza variação de NOx. Não é sempre que as reações de óxido-redução vão apresentar substâncias simples, mas toda vez que tiver substância simples, você já sabe antecipadamente que é um caso de óxido-redução. Então, o passo inicial é fazer o cálculo do NOx e dos elementos químicos, para a gente poder perceber quem sofreu variação de NOx e quem não sofreu. Então, vamos ver. Na primeira espécie química, que a gente chama de sulfeto de carbono, a gente tem o enxofre, que tem o NOx mais comum, é o 2-. Como nós temos aqui 2 átomos de enxofre, dá um total de -4. A carga total tem que ser 0, porque isso aqui é uma espécie química neutra. Então, nós temos que totalizar 0. Agora, a gente poderia colocar aqui x, depois passar o -4 para o segundo membro positivo, para saber que o valor de x é +4. Mas a gente pode fazer isso muito rapidamente. Como está aqui uma operação muito rápida, a gente vai só identificar que para poder dar 0, a gente precisa escrever aqui +4. Isso indica para a gente que o NOx do carbono, neste caso, vale 4+. Ok? Tudo bem? Então vamos avançar agora. Nós temos aqui o enxofre, que também tem carga -2. O hidrogênio, carga +1 ou 1+. Quando a gente fizer a soma das cargas, tem que dar 0. Vamos conferir? Enxofre -2. E tem 2 hidrogênios. Cada hidrogênio tem carga 1+, então dá um total de +2. É verdade. A carga final deu 0. E o cobre? O cobre é uma substância simples. Muito bem. Se o cobre é uma substância simples, a carga do cobre só pode ser 0. A carga do cobre só pode ser 0. Perfeito. A carga, o NOx do cobre só pode ser 0. Vamos para o produto? Vamos para os produtos? O enxofre continua com NOx -2. E a gente vai ter que totalizar a carga dessa substância para dar 0. Então, nesse caso, o cobre tem que totalizar +2. Como são 2 átomos de cobre, cada NOx de cobre corresponde a 1+. Perfeito. Agora vamos calcular o NOx do carbono e do hidrogênio lá no metano. O hidrogênio, o mais comum é carga 1+. Como são 4 hidrogênios, vai totalizar +4. Para essa carga total ser igual a 0, eu só posso escrever -4. Perfeito. Então, quer dizer que a carga total do carbono é -4. A gente consegue identificar que o NOx do carbono sofreu variação. Era 4+, diminuiu para 4-. O NOx do cobre também sofreu variação. Era 0 e aumentou para 1+. Então, acabamos de identificar os elementos químicos que sofreram variação de NOx. Perceba que o hidrogênio continuou com carga 1+, e o enxofre continuou com carga 2-. Então, o hidrogênio e o enxofre não sofreram variação de NOx. Agora, vamos perceber um detalhe. O carbono tinha NOx 4+. E agora, o carbono tem NOx 4-. É indicação que o carbono teve diminuição de NOx. Diminuição de NOx é porque houve ganho de elétrons. Então, nós vamos anotar aqui que ocorreu ganho de 8 elétrons. Ganho de 8 elétrons. Como é que a gente identifica esse ganho de 8 elétrons? Pensem comigo. O NOx era +4, ou 4+.
O NOx era mais 4. O NOx diminuiu para menos 4. Então, houve variação de 8 unidades. Vamos conferir? Era mais 4. Aí foi diminuindo. De mais 4 foi diminuindo para mais 3, mais 2, mais 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, houve variação de 8 unidades, indicando que o carbono ganhou 8 elétrons. O que aconteceu com o cobre? Vamos lá? O cobre tinha NOx 0. E agora o NOx passou para 1+. Só que tem um detalhe. Nesse caso, houve perda de elétrons. O cobre sofreu perda de elétrons. Mas pelo balanceamento, a gente consegue perceber que tem 8 átomos de cobre. 8 átomos de cobre, tanto no reagente quanto no produto. Se cada cobre perdeu um elétron, como são 8 cobres, houve perda de 8 elétrons. Perda de 8 elétrons. O princípio básico da oxidorredução é ganho e perda de elétrons. Mas uma coisa tem que ficar bem clara, é que o total de elétrons recebidos tem que ser igual ao total de elétrons perdidos. Ou seja, não pode haver desigualdade nos elétrons perdidos e recebidos. Se alguma espécie química perde 8 elétrons, é porque outra espécie química tem que receber 8 elétrons. A quantidade de elétrons perdida e recebida deve ser a mesma. Fechou? Agora vamos pensar. Se houve ganho de elétrons, houve recebimento de elétrons e o NOx diminuiu. É sinal que houve redução. Já escrevi a oxidação aqui. Houve redução. A espécie química é o sulfeto de carbono. Mas o átomo que sofreu a redução é o carbono. Então vamos lá. Elemento reduzido. O elemento que sofreu a redução é o carbono. E a espécie química que contém o carbono? A espécie química que sofreu redução provocou a oxidação do cobre. Então, é o agente oxidante. E o agente oxidante é a espécie química que contém o carbono. Portanto, é o sulfeto de carbono. Agora, vamos ver o que aconteceu com o cobre. O cobre sofreu perda de 8 elétrons e o NOx aumentou. Cada cobre perdeu um elétron. Como são 8 átomos de cobre, o total de elétrons perdidos foi igual a 8. Então, nós vamos dizer que o cobre sofreu uma oxidação. Perfeito. Se o cobre sofreu oxidação, a gente precisa identificar o elemento que foi oxidado e o agente redutor. Nesse caso, é uma substância simples. Elemento oxidado. Nesse caso, como a substância é apenas o cobre, você vai dizer que o elemento oxidado, claro, é o cobre. Agora, a espécie química que sofre oxidação é classificada como agente redutor. Agente redutor. Pronto. E o agente redutor é o próprio cobre. Fechou? Então é o seguinte. A espécie química que ganha elétrons sofre redução e contém o elemento reduzido e é classificada como agente oxidante. A espécie química que perde elétrons é porque sofreu oxidação, contém o elemento oxidado e é classificada como agente redutor. Fique atento para agente é a substância química. Elemento é apenas o átomo que sofreu oxidação ou sofreu redução. No caso do sulfeto de carbono, o elemento reduzido é o carbono. E o agente oxidante é o sulfeto de carbono, que contém o carbono, que sofreu a redução. Mas o cobre, como é substância simples, ao mesmo tempo ele vai ser o elemento oxidado e também o agente redutor.
Galera, algumas vezes você pode encontrar uma reação química que apresente mais de um elemento sendo oxidado ou mais de um elemento sendo reduzido. Isso também pode acontecer. É o caso em que nós dizemos que tem reações com mais de uma oxidação ou com mais de uma redução. Vamos ver esse exemplo? Olha só, a equação já está balanceada e os NOx já estão determinados. Quais foram os elementos que sofreram variação de NOx? Vamos observar. O elemento estânio tinha NOx 2+. Opa, o NOx do estânio no produto agora é 4+. É sinal que o estânio sofreu um aumento de NOx. Aumento de NOx é sinal que houve uma oxidação, indicação de que ocorreu oxidação. Lembrando que a oxidação é perda de elétrons. Na mesma substância, na mesma espécie química, nós temos o elemento enxofre. O NOx do enxofre era 2-. Opa, o NOx do enxofre passou para 0. Então o NOx do enxofre também sofreu um aumento. Aumento de NOx é indicativo que ocorreu uma oxidação. Oxidação. Pronto. Oxidação. Então nós conseguimos identificar que dois elementos químicos, dentro da mesma espécie química, mas dois elementos químicos sofreram perda de elétrons e sofreram oxidação. Para comprovar, nós calculamos o NOx e houve aumento de NOx. O estânio aumentou de +2 para +4 e o enxofre de -2 para 0. Agora perceba que dentro do ácido nítrico tem o nitrogênio. E o nitrogênio estava com NOx +5 ou 5+. Opa, no produto o nitrogênio se apresenta com NOx +2. É sinal que o nitrogênio sofreu uma redução. O nitrogênio sofreu uma redução. Isso é indicativo que o nitrogênio ganhou elétrons. E quem ganha elétrons sofre redução e vai ser o agente oxidante. Então vamos identificar o que foi que aconteceu. Elementos oxidados. Quais foram os elementos oxidados? O estânio, vírgula, e o enxofre. Pronto. E agora, qual é o agente redutor? É aquela espécie química que contém os elementos que foram oxidados. Os elementos oxidados estão no sulfeto de estânio 2. Então, o agente redutor é o SNS. Opa! Lembrando que elemento é apenas o elemento que foi oxidado ou reduzido. E agente é a substância, é a espécie química que contém aquele elemento. Agora dá uma olhadinha aqui no nitrogênio. O que aconteceu com o nitrogênio? O nitrogênio sofreu uma redução. O NOx diminuiu. Portanto, o nitrogênio recebeu elétrons. Então, o elemento reduzido foi o nitrogênio. E o agente oxidante é aquela espécie química que contém o nitrogênio. É a espécie química que promove a oxidação da outra espécie. Portanto, o agente oxidante é o HNO3. Então, fiquem atentos. Mesmo que numa reação química tenha mais de um elemento sofrendo oxidação ou mais de um elemento sofrendo redução, ainda assim nós vamos ter o agente oxidante e o agente redutor. Nós vamos fazer a identificação pela variação de NOx. O mais comum é encontrar reações em que dois elementos sofram oxidação. Mas você também pode encontrar alguma equação química em que tenhamos dois elementos sofrendo redução. Ok? Tranquilo? Até aqui está de boa, né? Vamos continuar. Algumas vezes nós podemos encontrar reações químicas em que a mesma substância, a mesma espécie química no reagente atua como oxidante e como redutor. Isso nós classificamos como reações de auto-oxirredução. Reação de auto-oxirredução é aquela reação em que a mesma substância, a mesma espécie química, reage com outra substância química e atua como agente oxidante e como agente redutor na mesma reação. Mas perceba que para isso acontecer, a substância tem que reagir com outra substância. Veja esse caso. Nós temos o Cl2 reagindo com NaOH. Então, o Cl2 vai atuar como agente oxidante, como agente redutor, porque reagiu com outra substância. Vamos ver o que está acontecendo? Calculando os valores do NOx. Olha lá, para o cloro, no reagente, substância simples,
NOx igual a zero. Isso aqui já não tem mais dúvida, né? Então vamos avançar. Houve a formação do cloreto de sódio. No cloreto de sódio, o cloro aparece com NOx 1-, ou -1. Então houve uma transformação de NOx 0 para NOx -1. O NOx diminuiu. É sinal que ocorreu uma redução. Então, quando o elemento cloro sai da substância Cl2 para compor a substância NaCl, o elemento cloro, sofreu uma redução. Tranquilo, né? Moleza até aqui. Vamos continuar? Agora, o mesmo elemento cloro, que estava na mesma substância Cl2, foi transformado no cloro dentro do clorato de sódio. Olha o que está acontecendo agora. O NOx do cloro era 0, aumentou para mais 5, ou 5+. É sinal que agora houve uma oxidação. Então, nesta reação química, o cloro, ao reagir com o hidróxido de sódio, uma parte dos cloros sofre redução, outra parte sofre oxidação. Esses casos nós classificamos como reações de auto-oxi-redução. Vamos identificar o elemento oxidado? Pronto, é o cloro. E o agente redutor? É o Cl2. O elemento reduzido? Também é o cloro. E o agente oxidante? Também é o Cl2. Então, nas reações de auto-óxido-redução, o auto-oxi-redução, a mesma substância tem o elemento oxidado e o elemento reduzido, mas perceba, esta substância que tem o elemento oxidado e reduzido tem que reagir com outra substância para classificar como auto-oxi-redução. E para finalizar essa sequência de oxidação e redução, vamos ver dois casos bem particulares, que é o que nós chamamos de reações de desproporcionamento ou desmutação e também reações de comproporcionamento ou comutação. Vamos compreender cada uma delas. Primeiro, a reação de desproporcionamento. A reação de desproporcionamento é quando a mesma espécie química vai ser o agente oxidante e o agente redutor, mas sem reagir com outra substância. Então, nós temos aqui como exemplo 2 mols do cátion cobre 2. O cátion cobre 2 vai se desproporcionar, originando o cátion cobre 1 e o cobre metálico. Então, neste caso, nós temos a mesma espécie química funcionando como agente oxidante e como agente redutor, sem reagir com outra substância. E os produtos, claro, eles são constituídos pelo mesmo elemento químico do reagente. Então, essa reação ela é classificada como reação de desproporcionamento. Perceba que eu não posso chamar de auto-óxido-redução, porque eu não tenho 2 ou mais reagentes, tem apenas um único reagente. Então, neste caso, não cabe auto-óxido-redução. Aqui é como se fosse um caso particular de auto-óxido-redução, que nós vamos classificar como desproporcionamento. E a reação de comproporcionamento, também chamada de comutação, é como se fosse oposto ao desproporcionamento. Como é que funciona? Nós temos 2 espécies químicas formadas pelo mesmo elemento químico. Nós temos aqui o cátion, ferro 3, que vai reagir com o ferro metálico e vai dar origem ao cátion ferro 2, 2 mols de cátion ferro 2. Neste caso, nós temos a mesma espécies químicas diferentes com o mesmo elemento químico, dando origem a uma única espécie. Só que neste caso, o cátion ferro 3 vai reduzir, portanto é o agente oxidante. O ferro metálico, que tem NOx 0, vai oxidar, portanto é o agente redutor. Percebam que nesses 2 exemplos, a gente tem substâncias formadas pelo mesmo elemento químico. Fechou? Bom, neste ponto nós concluímos os assuntos referentes à oxidação e redução. Só fazendo um breve resumo. Oxidação, perda de elétrons. Redução é o ganho de elétrons. A espécie química que sofre oxidação é classificada como agente redutor. E a espécie química que sofre redução é classificada como agente
oxidante. Se for perguntado para você sobre agente oxidante ou agente redutor, é a substância que contém o elemento que sofreu oxidação ou redução. Não esqueça disso. Agente oxidante ou agente redutor não é um único elemento, é a substância. Algumas vezes a substância ela é simples, aí vai ser igual à fórmula do próprio elemento, igual ao símbolo do próprio elemento. A gente se vê numa próxima videoaula. Um grande abraço e bons estudos!